Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Você já percebeu que cuidar do corpo é algo também de cuidado e preocupação da igreja? Sim, o nosso primeiro foco sempre é cuidar da alma, do espírito, é verdade, mas lembramos que Deus nos criou por completo, isto é, corpo, alma. Nós, sendo criados, portanto, por Deus desta forma, jamais queremos ignorar o que Deus faz por nós e jamais queremos ignorar, portanto, as necessidades de quem passa por dificuldade. Vamos conversar sobre isso hoje e você é nosso convidado para participar deste estudo aqui do Crescendo em Cristo. Eu sou o comunicador Francis Dietrich Hoffmann, pastor da congregação Concórdia, da Igreja Luterana aqui em Gramado, e é um privilégio estar com você aqui, podendo mais uma vez refletir sobre a Palavra de Deus. E hoje o texto que serve como referência para a nossa reflexão é da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, que nos diz assim: a respeito do auxílio que vocês estão mandando ao povo de Deus na Judéia, de fato, não tenho nada que escrever a vocês. Sei que estão querendo ajudar e por isso eu os tenho elogiado para os irmãos da província da Macedônia. Eu disse que vocês, os irmãos que moram na província da Acaia, já estavam dispostos a ajudar desde o ano passado. A maioria deles ficou muito animada com a boa vontade de vocês. Agora estou enviando estes irmãos para que não fique sem valor o elogio que fiz a respeito de vocês sobre esse assunto. Mas, como eu disse, vocês estarão prontos para ajudar. Porém, se alguns irmãos da Macedônia forem comigo e não os encontrarem preparados, isso vai ser uma vergonha para nós que tivemos tanta confiança em vocês. E sem falar na vergonha que vocês mesmos vão sentir. Por isso, achei que era preciso pedir aos irmãos que fossem antes de mim para preparar a oferta que vocês prometeram. E assim, quando eu chegar aí, ela já estará pronta, e todos ficarão sabendo que vocês deram ofertas porque quiseram, e não porque foram obrigados. Lembrem disto: quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam e ainda mais do que o necessário para fazerem todo tipo de boas obras, como dizem as Escrituras Sagradas. Ele dá generosamente aos pobres e a sua bondade dura para sempre. E Deus, que dá a semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita, como resultado da generosidade de vocês. Ele fará com que vocês sejam sempre ricos, para que possam dar com generosidade. E assim, muitos agradecerão a Deus a oferta que vocês estão mandando por meio de nós. Porque isso que vocês fazem não somente ajuda o povo de Deus que está necessitado, mas também façam que eles façam muitas orações de gratidão a Deus. Eles darão glória a Deus, pois esse serviço que vocês estão prestando mostra a eles como vocês são dedicados ao Evangelho de Cristo, que vocês aceitam e seguem. E eles também darão glória a Deus pela oferta generosa que vocês estão dando a eles e a todos os outros. E eles orarão com muito carinho por vocês, por causa do imenso amor que Deus tem mostrado a vocês. Agradecemos a Deus o presente que Ele nos dá, um presente que palavras não podem descrever. De fato, são palavras bastante bonitas e importantes aqui que o apóstolo Paulo escreve aos cristãos da cidade de Corinto. E ele faz menção a algo que é muito importante que está acontecendo. Você pode lembrar dessa história se pegar o livro de Atos, no capítulo 11, especialmente os últimos versículos, que lembram da necessidade que os irmãos na Judéia estavam passando. E por causa disso, muitos estavam levantando ofertas para levar então aos irmãos necessitados. Paulo chega então nesse ponto quando fala aqui em 2 Coríntios capítulo 9, lembrando que também aqueles irmãos da cidade de Corinto haviam prometido uma oferta para aqueles irmãos em necessidade. Mas surge um dilema: devemos ofertar porque simplesmente prometemos que o faríamos ou deveríamos fazer isso com liberalidade? Isso é um dilema que talvez todo ser humano passa, porque nós temos que lidar com aquilo que nós falamos e com aquilo que devemos fazer. É claro que nossas palavras nunca devem
estar contra a palavra de Deus. Isto é, se nós prometemos fazer alguma coisa que vá contra a palavra de Deus, bom, peça perdão a Deus e abdique da sua palavra para que não incorra em um pecado ainda maior. Mas aqui certamente algo bastante digno e louvável que esses irmãos na cidade de Corinto haviam se proposto a fazer. Uma oferta de auxílio a irmãos em necessidade. E sobre isso, bom, não há nada a dizer a não ser dizer da importância. Eu vejo hoje tantas e tantas pessoas em necessidade, e não à toa levantamos esse versículo bíblico aqui, ou esse capítulo bíblico, em um momento tão necessário para todo mundo no mundo, em que tantas pessoas passam por fome e precisam assim de cuidado. Então, o tema da fome não era somente restrito às pessoas que viviam na Judeia no primeiro século. Não, a fome continua sendo uma realidade para muitas pessoas ainda hoje e nos fazem questionar e perguntar, afinal de contas, qual é o nosso papel diante desta situação? Bom, o problema é bastante óbvio, bastante real e nos faz lembrar que todos nós, seres humanos, temos necessidades semelhantes. Todos nós, porque somos seres humanos, precisamos, portanto, comer, precisamos nos vestir, precisamos ter um lugar digno de moradia, precisamos poder ter condições de criar uma família, enfim, várias necessidades aqui que são muito básicas à realidade humana. E quando lembramos disso, temos que lembrar que Deus é o Criador de todas as coisas. Vejam, se vocês lembram do Credo Apostólico, por exemplo, ou se lembram do primeiro capítulo e do segundo capítulo de Gênesis, vão lembrar da criação de Deus. E Deus, quando cria, Ele cria de fato com bondade e com misericórdia. Deus nos torna alvos de sua criação. E isso todos nós estamos nessa mesma situação. E como sendo criaturas de Deus, temos necessidades que são comuns a outras criaturas. Algumas delas já citei aqui, mas a que talvez que está em maior evidência agora, pela leitura do texto bíblico, é a fome. Certamente pessoas que necessitavam de alimento e assim precisavam de uma oferta para que pudessem continuar vivendo. Os irmãos em Corinto haviam prometido, mas o apóstolo Paulo se antecipa para evitar que haja um constrangimento. Sabe aquelas situações em que você se compromete a fazer algo, mas de repente se esquece ou pensa, poxa, outras pessoas já se comprometeram a fazê-lo e não se prepara então para estar ou cumprir a sua promessa. E me parece ser essa a preocupação do apóstolo Paulo aqui. Ele sabe, os cristãos de Corinto haviam se comprometido com isso, e ele não duvida da questão da capacidade ou da vontade deles, mas como ele mesmo coloca aqui, olha, é importante que vocês saibam o que está acontecendo, antes que de repente chegue alguém lá diante de vocês e vocês se sintam constrangidos a agir dessa maneira. E no versículo 7, ele chega nesse ponto dizendo que Deus ama quem dá com alegria. Isso aqui é uma importante conexão com relação à fé, porque os frutos do Espírito, ou as boas obras, aquilo que nós fazemos como cristãos e como filhos de Deus, nós não fazemos como que por obrigação. E neste ponto poderíamos agora falar não somente do ofertar, mas de tudo mais. O que nós fazemos ou o que move o nosso querer? Não é simplesmente uma obrigação ou aquilo que nós precisamos fazer como que fôssemos obrigados. Não. Nós fazemos com alegria, com liberalidade. Isso nos faz refletir sobre o conteúdo da própria fé. E aqui está em diálogo, portanto, a fé e a prática da fé, ou a fé e as boas obras. Exatamente, nós praticamos a nossa fé realizando boas obras, nunca pensando que nossas boas obras possam merecer alguma coisa diante de Deus, mas porque reconhecemos e entendemos que temos tudo. De fato, Deus nos concedeu tantas e tantas coisas que apenas podemos dizer obrigado, Senhor. Sim, até mesmo quando nos falta alguma coisa, podemos dizer, temos tudo. Como o Salmo 23 nos ensina a dizer que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E se sentimos falta de alguma coisa, é claro, podemos ter falta de muitas coisas. Conheço cristãos, conheço muitas pessoas que neste tempo de pandemia estão passando necessidade, fome, e isso não é porque eles tenham menos fé, de modo algum, mas nos
sinaliza a importância de reconhecer mais uma vez a palavra de Deus como atual e verdadeira. Essa palavra que nos ensina novamente a olhar para o ser humano como um todo. Nós não somos almas penadas andando por aí, não. Somos de fato seres vivos, compostos de corpo, pessoas que têm necessidades muito básicas e que assim, quando recebemos o cuidado disso, somos também dignificados como seres humanos, como pessoas que são alvo do cuidado e do amor de Deus. Por isso, queridos irmãos, quando hoje somos chamados mais uma vez a ouvir a palavra de Deus, somos chamados a ouvir por completo essa palavra, não apenas metade dela ou parte dela. Somos chamados mais uma vez a ouvir a palavra de Deus e vermos que Deus continua cuidando de nós, nos protegendo e nos guiando, porque Deus continua sendo bondoso e misericordioso e olhando para nós por completo. Assim, de modo bem especial, se há uma mensagem direcionada especialmente aqui aos irmãos de Corinto para o auxílio de pessoas que estavam na Judéia, certamente algo que se repete hoje. Eu não sei onde você mora, mas na tua cidade certamente tem pessoas que têm necessidade. Pode ser a fome, mas podem ser outras necessidades também. Conheço pessoas que estão se sentindo mal porque não têm com quem conversar, ou não sabem exatamente como orar ou como adorar a Deus. E neste momento, somos todos nós chamados a lembrar do amor e do cuidado que Deus tem por todos nós. E quando nós alcançamos a mão e trazemos algo de bom para uma pessoa, não trazemos também somente um alimento ou algo material. Nós trazemos aquilo que Deus nos deu por completo. Se por um lado nós não somos apenas espírito, nós também não somos só corpo. E isso, onde quer que nós estivermos, lá estamos por completo. É impossível separarmos nossas boas obras da fé que Deus colocou em nosso coração. Por isso, sempre que nós estendemos a mão ao nosso irmão ou a outra pessoa necessitada, mesmo que não a conheçamos, certamente nós o fazemos como um ato de fé, porque lembramos que Deus é o nosso Criador, lembramos que Deus constantemente nos faz bem, nos dando todo o necessário para esta vida e para a eternidade. Não à toa, o apóstolo Paulo conecta todas essas coisas com a prática de orações. Vejam, nós agora podemos orar uns pelos outros, podemos agradecer a Deus por tudo que Ele constantemente faz por nós e em nós. E certamente nessa ação de graças que podemos dar a Deus por tudo que Ele faz por nós, por meio de pessoas, louvamos a Deus e lembramos que Deus é quem continua a nos cuidar. Se por um lado lembramos que a mão humana lança a semente, lembramos quem criou a semente ou quem faz brotar. Se por um lado pensamos que é a mão humana que talvez tem que arar a terra e colher a semente, lembramos que é a mão de Deus que faz com que tudo cresça e que tudo dê certo. É Deus quem constantemente guia a nossa vida e orienta o nosso viver. E é nesse viver que nós constantemente somos chamados por Deus e convocados para levar o seu amor ao mundo inteiro. Vejam como o amor de Deus é concreto também por nós. Quando Deus anuncia o seu amor por nós, Ele certamente poderia estar lá do céu e dizer, e tudo aconteceria, é verdade, porque Deus é poderoso para fazê-lo. Mas Deus quis vir a nós, Deus quis estar perto, Deus quis dar-nos sinais reais e visíveis de sua presença em nossa vida. Deus quis assim agir. E tudo isso Ele faz por sua bondade e por sua misericórdia. E certamente isso tudo nos lembra de como a presença de Deus se faz também hoje por meio da nossa vida. Nós hoje, como embaixadores de Cristo, também levamos o amor de Deus às pessoas. E olhamos para as pessoas como seres completos, criados por Deus e também, muitas vezes, como irmãos e irmãs na fé. Queremos assim, dia a dia, refletir e pensar sobre o que Deus tem feito em nossa vida. Lembrar do cuidado que Ele tem por nós. E o nosso ofertar, portanto, nada mais é do que reconhecer de onde vêm as coisas, que vêm de Deus. Quando nós sentamos à mesa e vemos o alimento ali sobre ela, podemos dizer obrigado, Senhor, porque temos este alimento. Mas podemos ao mesmo tempo lembrar de muitas pessoas que não têm. Talvez algumas pessoas que precisam fazer a sua oração agradecendo por um único alimento que Ele está.
talvez somente um pão, somente um arroz, somente um feijão. Muitas pessoas que talvez ainda encontram-se em necessidade e que precisam, portanto, estar recebendo o auxílio. Se você não sabe como ajudar essas pessoas, você pode entrar em contato conosco. Temos conhecimento de muitas pessoas que necessitam e que precisam. A Igreja Luterana é uma igreja comprometida em cuidar uns dos outros. E sabemos que há muitas pessoas que também estão assim comprometidas em ajudar mutuamente na questão espiritual, na questão da fé e também na questão corporal, na questão dos alimentos e outras necessidades básicas. Por isso, como irmãos em Cristo, precisamos reconhecer as nossas necessidades e olhar sensibilizados uns com os outros, lembrando que não estamos sós, mas estamos aqui como seres humanos que precisamos uns dos outros e todos nós precisamos de Deus. Por isso, cada vez que oramos para que haja um plantio, para que haja colheita, para que haja dignidade, para que haja trabalho e tantas outras coisas necessárias, oramos lembrando do cuidado que Deus tem por nós. Ao mesmo tempo, oramos em favor das pessoas que sofrem direta ou indiretamente as consequências da pandemia. Tantas e tantas pessoas em seu lar, trancadas, pessoas com depressão, angustiadas e que precisam, portanto, de um cuidado. Certamente você pode ser um elo de Deus para essas pessoas. Você pode certamente levar o carinho, levar o amor de Deus a essas pessoas. Se você não sabe muito bem como fazer, você pode buscar ajuda. A Igreja Luterana está disposta a ajudar. Certamente na sua congregação você também poderá encontrar muitas pessoas dispostas a lhe ajudar nesse sentido. E se porventura você sente algum pesar, ou você está passando por algum momento, você pode entrar em contato conosco, que teremos a alegria de poder também lhe auxiliar neste momento de dificuldade, pois precisamos uns dos outros. Nós não estamos aqui sozinhos. E assim, sensibilizados pelo que foi feito pelos cristãos lá no primeiro século, somos hoje sensibilizados a agir da mesma forma, com amor fraternal, cuidando uns dos outros, sabendo que precisamos uns dos outros e todos nós precisamos de Deus. Se Deus assim com tamanho amor nos amou, podemos também amar-nos uns aos outros, porque Deus está conosco. Essa mensagem que de fato nos faz lembrar que a mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação, ela é revestida de um corpo, ela é revestida de coisas concretas e reais que podemos ver e perceber em nosso dia a dia. E se temos dúvidas disso, podemos ler a palavra de Deus, como acabamos de ler em 2 Coríntios 9, este amor, essa graça tornando-se real e concreta no amor ao nosso próximo. Não fazemos nada para merecer alguma coisa, fazemos simplesmente com amor voluntário, porque Deus nos criou para isso, para fazermos boas obras. Deus nos criou para olharmos uns pelos outros. Deus nos criou para querermos bem uns aos outros. E por isso aqui estamos. Senão já poderíamos estar nos céus. Se Deus nos mantém aqui na terra, certamente é porque Ele quer que amemos uns aos outros aqui, usando este corpo, usando a nossa vida, aquilo que Deus nos deu para enfatizarmos o amor que Deus tem constantemente por cada um de nós. Por isso, que Deus te abençoe, espero que estejas bem, espero que tenhas o alimento necessário. Como disse, se não tiver, entre em contato conosco. Espero que estejas bem também psicologicamente, mentalmente ou na fé. Se não tiver, conte conosco, estamos aqui para ser um elo também e ajudarmos uns aos outros, tá bem? Que Deus te abençoe e proteja sempre. Quero convidá-lo a fazer uma oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Santo e Eterno Deus, nós te rendemos graças e louvor pelo privilégio que temos de sermos teus filhos. Bem sabemos nós que não somos merecedores de nada, mas tua graça e teu favor nos alcançaram, e a tal ponto que podemos hoje também alcançar o nosso próximo com este amor. Que possamos dia a dia louvar teu santo nome e exaltar a ti, porque tu és digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, agora e para sempre. Cuida de nós e protege-nos com o teu cuidado. Assim pedimos e oramos, de modo bem especial pelas pessoas que passam por dificuldades, pessoas que passam por fome, pessoas que estão sofrendo as consequências da pandemia, da Covid, enfim, tantas outras questões difíceis que temos enfrentado. Que possamos sermos misericordiosos e bondosos uns com os outros e nos esforcemos para ajudarmos uns aos outros. E que tudo isso possa apenas refletir e dizer do amor que tens por nós, da tua graça e do teu favor constante em nosso favor. Cuida de nós e abençoa-nos segundo o teu querer. É o que pedimos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.